Em uma terra distante, em um castelo, um feitiço de invocação de outro mundo foi realizado. O vapor içou por toda a grande sala e uma multidão de pessoas apareceu no meio dessa sala. Eles não entendiam que tipo de lugar era aquele e como tinham chegado ali. A garota que estava com o uniforme de escola disse, assustada, que, há apenas um minuto, ela estava indo para a escola e agora se encontrava em um lugar desconhecido. O reino estava lutando contra os demônios há alguns anos, o que tinha causado grandes perdas. O reino estava à beira de uma catástrofe nacional, por isso decidiram invocar pessoas de outro mundo, que fossem dotadas de poderes, para que os invocados ajudassem a combater os inimigos. Eles fizeram um trabalho excelente respondendo ao chamado do rei, a 18ª geração dos invocados, chamados de grandes heróis. Uma multidão de estranhos não entende o que está acontecendo, por que foram chamados de heróis e por que estão sendo chamados assim, é só isso que importa no momento. O povo do reino queria testar suas habilidades. Entre a multidão, havia uma garota que possuía uma habilidade muito rara, a foice divina. Ao olhar para as características da garota, todos ao redor ficaram surpresos e consideraram essa habilidade um verdadeiro sucesso. A garota ficou surpresa quando o mago apontou para ela, atraindo a atenção dos outros. Ao examinar as outras pessoas, encontraram outra habilidade rara. Essas habilidades são chamadas de poder recebido durante a transição para outro mundo, concedidas a eles pelos deuses. O rei grita que habilidades não são algo que se pode conceder aos representantes de seus mundos, são apenas bênçãos dos deuses. Essas pessoas são aquelas que foram invocadas de outro mundo com presentes dos deuses para servi-los, são chamadas de heróis. A multidão está confusa e, ao mesmo tempo, alegre, heróis que possuem certos poderes, mas são chamados para um mundo completamente diferente. A senhora Mamoko queria dizer que tudo isso não era bem assim, mas é interrompida por um morador do reino que diz que ela é dotada da habilidade foice divina, que tem a capacidade de apagar demônios superiores com um simples golpe. O rei ficou feliz, pois também havia muitas boas habilidades entre o restante das pessoas do grupo. Desta vez, os invocados definitivamente o impressionaram. Um dos subordinados chamou o rei de excelência, se referindo a ele como meu senhor. O homem com o manto apresenta o invocado Norionami. O homem diz que esse herói não tem habilidades na janela de caráter. O garoto realmente não tinha habilidades. Ao notar Itonami, o rei ficou apenas em silêncio e o jovem, numa posição absurda, aguardava a reação de seu senhor. A típica agitação da cidade, uma multidão de pessoas indo e vindo com seus afazeres, descendo para o túnel onde fica o metrô. A cidade está cheia de prédios altos e escritórios, como enormes paredes, uma após a outra. Itaminório suspira pesadamente, pensando em mais um dia como escravo corporativo. Ele se sente pressionado pelo fato de o trem do metrô estar completamente lotado. Itami entra no trem e pensa que esse não é o lugar onde ele queria estar naquele momento, porque o vagão está totalmente cheio. Ele tenta, com raiva, se espremendo para dentro para não esperar o próximo trem. Após essa tentativa, ele bate o nariz em algo macio. O que parecia ser algo macio era um homem gordinho. Ele olha ao redor, tentando entender onde está. O homem se apresenta como Deus. Toda a autonomia de Itami só pensava em sua própria morte. Deus diz que o garoto foi chamado para outro mundo. Ele foi escolhido por seu pai, Zeus, que era o rei dos deuses. O administrador deles é Atena, mas os outros deuses se queixaram da discriminação dela contra os homens. Então, os inocentes titãs são cuidados por esse homem gordinho. Nório pergunta novamente sobre o administrador da invocação. O garoto não entende o que está acontecendo. O deus se apresenta como Estezus, bom em tais coisas, e dá ao garoto uma habilidade incomum. Esta foi a primeira vez que estes deu uma habilidade a alguém, então ele estava o mais preparado possível. Itami, nervoso sobre receber a habilidade, disse que, se fosse algo grande, ele não teria certeza se conseguiria aceitá-la. Estezus estende a mão com uma esfera brilhante, dizendo que a habilidade se chama Mestre da Excelência. Nório, claramente nada empolgado com o presente divino, ouve Estezus dizer que a habilidade é muito difícil de usar, mas garante que o garoto vai dar conta disso. Essas palavras deixaram Itami ainda mais em pânico. Estezus estende sua mão com a esfera para o peito do jovem, dizendo que colocou seu coração em criar a habilidade Mestre da Excelência. O homem pede que ele a use ao máximo neste novo mundo. O garoto lembra dessa conversa com Deus, que aconteceu na véspera de sua chegada a outro mundo. As pessoas estavam em pânico porque o invocado não tinha uma única habilidade. Esse foi o primeiro incidente do tipo. Itami se vira, olhando para o rei, pensando que, para os humanos, a falta de habilidades é um problema, e ele não poderia lutar contra os demônios. Nório queria perguntar algo ao rei, mas ele gritou para todos se calarem,
respondendo a pergunta de antemão. O Meoward grita que ninguém poderá voltar. O garoto não queria perguntar isso, mas Mamoco, em pânico, repete suas palavras sobre como eles não poderão enviá-los de volta. Meoward responde que eles têm uma forma de invocar heróis para o seu mundo, mas como enviá-los de volta é desconhecido. Só o Rei dos Demônios sabe o caminho para o retorno. Por isso, os heróis devem ir à frente e derrotar seu exército. Itami diz que, sem suas habilidades, não pode participar da guerra. Então, para que serve ele? Então, Nari sugere o seguinte. Pergunta se poderia conseguir um pedaço de terra. O garoto quer mudar sua vida para melhor, já que não é útil para o reino. Com esse pedido, o garoto deixou o rei atordoado. Não importa para ele o quão longe esteja do reino. Uma vez que ele conseguir a terra, poderá viver sozinho, longe deles. Já que não pode voltar, o garoto decide deixar para trás a vida de escravo corporativo e começar sua segunda vida neste mundo. Os subordinados do rei ficam boquiabertos com a resistência do herói invocado, que não tem habilidades. Itami está diante de uma vasta terra deserta com um guia. O deserto se estende em todas as direções, onde quer que se olhe. A partir deste momento, a terra passa a ser controlada pelo garoto. O homem diz que aquilo foi comprado por Sua Alteza para Noeri, e também o salário que ele recebeu. O jovem poderá viver ali como bem entender. Ser tratado e dado uma terra inexplorada significa que não faz parte do reino, o que o jovem não entende direito, mas é normal que um rei compre terra para um herói. O guia aponta que isso é maravilhoso, afinal, tudo que está fora do reino não é território deles. O lugar não foi explorado pelo reino, o que significa que o garoto não precisará pagar nada ao rei. Itami está sem dúvidas feliz com isso, pois poderá se dedicar à agricultura livremente. Após essas palavras, o homem estende a mão em uma posição pedindo pagamento pela excursão que deu ao jovem. Após receber o pagamento, o guia vai embora, dizendo que, a partir de agora, o reino não pede mais nada a ele. Ele diz para o garoto ir e fazer o que quiser, independente de ele viver ou morrer. Itami, se despedindo do homem, se sente mal pelo fato de terem pago por ele, já que o jovem não possui as habilidades que tanto precisam na guerra contra os demônios. Diante de um vale de campos desérticos, Itami pensa sobre uma nova vida que começa ali e agora. Normalmente, alguém parte para uma grande aventura, se junta com outros para superar adversidades e, eventualmente, derrota o inimigo mais forte, ganhando fama. Mas o garoto pode viver sem isso. Seguindo sua jornada, Itami considera o rei e seus súditos como pessoas bem desesperadas. Caminhando pelas pedras desertas, pensa que pode viver tranquilamente assim. Ele sugere a si mesmo aproveitar a vida em paz neste novo mundo. O garoto preferiria não encontrá-los novamente, por isso quer encontrar um lugar o mais distante possível do reino. Diante do mar, ele aproveita a brisa, acreditando que não há lugar melhor. Ele acena com as mãos, sentindo uma brisa de liberdade, e grita que ficará ali, e fazer desse lugar o seu reino pessoal. Antes de mais nada, Noari quer se garantir de ter água, para que esse problema não vire um perrengue no futuro. Ele se sentou nas pedras na frente da água, querendo testar o gosto da água, porque achava que era água do mar. Pegando uma pequena quantidade de água com a palma da mão, o jovem decidiu experimentar na hora. Para sua surpresa, era água potável de um lago fresco. Ele ficou animado quando viu os tentáculos de uma criatura marinha saindo debaixo das pedras na água. Aí ele pensou que, na real, polvos não vivem em água rasa e nem em água doce. Mas isso não era o foco agora, porque a prioridade era outra. Conseguir comida para logo mais. Ele pegou os tentáculos, esperando puxar o bicho, mas como estava em uma superfície escorregadia, acabou escorregando na direção da água. Caindo na água, Itami emergiu com os olhos arregalados, e o mesmo polvo em sua cabeça. Ele se levantou todo, sentindo que a água estava absurdamente salgada, o que o surpreendeu de verdade. Depois disso, ele pensou sobre o assunto, porque quando ele experimentou a água, parecia totalmente fresca e normal. Itami decidiu conferir de novo suas suspeitas e pegou mais um pouco de água com as palmas das mãos, ainda com o polvo na cabeça. O cara bebeu mais um pouco e percebeu que a água ainda era potável. Com um sorriso no rosto, ele chamou o novo mundo de maravilhoso. Ao sair da água, percebeu que não teria problemas com isso. Tirando o polvo da cabeça, o garoto agora só pensava em comida. Jogando a criatura marinha no recipiente, Itami percebeu que não tinha temperos no momento, então decidiu cozinhar o polvo na água salgada. Noari queria fazer seu primeiro fogo. Pegando uma faca de caça,
cortou um buraco em um pedaço de madeira seca e fez uma marcação. Ele colocaria a madeira na depressão e começaria a formar carvões com atrito, e depois passaria os carvões para a lenha que já estava preparada. Se ele tivesse exalado e juntado toda a sua força, colocando a alma no seu primeiro fogo, teria ficado surpreso com o resultado. O garoto começou a girar a madeira com as mãos a uma velocidade insana, colocando muita força nisso. A chama surgiu após a primeira tentativa de acender o fogo, o que realmente assustou Itami. Ele não esperava uma reviravolta dessas. Um morador submarino estava cozinhando na panela sobre o fogo aceso. Noari fez um prato e uns pauzinhos, enquanto comia um tentáculo de polvo. Itonami só pensava em como o fogo tinha pegado tão rápido. Com um sorriso de satisfação, o garoto se sentia orgulhoso das suas excelentes habilidades de sobrevivência. Depois, ele se lembrou do que o deus do fogo, havia dito. A habilidade do jovem era a habilidade da supremacia. Pensando nas palavras do homem, Noari decidiu testar algo. Ele ficou na frente de um campo cheio de plantas e, balançando o braço com a foice, gritou para ativar a habilidade de mestre da supremacia. Uma enorme linha seguiu o movimento do braço, destruindo tudo em seu caminho. Eunomi não conseguia nem encontrar palavras para aquilo. Ele achava que não era capaz de fazer algo assim. Stasis não havia dado uma descrição completa da habilidade que ele recebeu. E, depois disso, parecia que ele começava a entender o que era uma vida boa. Pegando uma enxada, ele decidiu fazer o mesmo que com a foice. Ao fincar a ferramenta no solo, o mesmo aconteceu. Noari ficou chocado e, ao mesmo tempo, maravilhado com o que era capaz de fazer. Ele se abaixou para conferir o estado da terra depois de usar a habilidade. A terra estava tão bem arada que o garoto não precisou fazer mais nada. O canteiro ficou imenso, porque ele imaginou que deveria ser assim. Itami concluiu que o mestre da supremacia que ele recebeu de Istas multiplicava a eficácia de tudo que ele tocava. O jovem percebeu que, com essa habilidade, sua agricultura teria muito sucesso, porque seria fácil para ele. Ele não ficou parado, e continuou trabalhando na sua horta. Plantou sementes estranhas que pegou da cidade. Noari estava ali, ao lado dos seus canteiros, respirando aliviado. Ele estava orgulhoso do trabalho que fez, embora não soubesse exatamente o que havia plantado. Mas se as plantas crescessem e ele conseguisse colher, não teria mais com o que se preocupar em relação à comida. Havia até minhocas no solo. Como demoraria um tempo até as plantas crescerem, o jovem decidiu pescar para ter algo para comer no jantar. Sentado na margem, Itanami estava curtindo o tempo enquanto pescava. Ele pensava que a vida seria mais longa se trabalhasse para uma empresa, mas, graças a Estes, ele podia controlar as ondas. O garoto agradecia por essa habilidade maravilhosa. Um dia, Nari teria algas e arroz, mas, no momento dos sonhos, a vara de pescar do cara mordeu. Ele puxou a linha com toda a sua força. Pelo tanto de tensão, o cara percebeu que havia pegado algo muito grande. Uma menina de cabelo longo apareceu da água e levou a isca. Itanami claramente não esperava por isso. Surpreso com o que estava acontecendo, ele puxava a vara sem controlar o processo. No fim, ele tinha pegado uma garota e não o peixe que queria projantar. Ao vê-la toda enrolada na linha, o garoto percebeu o rabo dela e entendeu que estava diante de uma verdadeira sereia. Mas ele logo voltou à realidade. Ele foi interrompido por ela, que o chamou de camponês de um jeito bem irônico. Ela estava brava por ele ter ousado pescá-la assim. O jovem não ousou discutir com ela, pensando que ela estava sendo hostil. A garota gritou que, como ele havia pegado, tinha que casar com ela. Era assim que funcionavam as regras desse novo mundo. Itan se irritou com a declaração, porque de repente a distância entre eles desapareceu. Ele acabou de ganhar uma esposa em outro mundo. A sereia estava revoltada por ter sido pega por um caipira. Não existia humilhação maior para uma moradora do povo das sereias como ela. Agora, ela era uma sereia exilada. Quem perde seu corpo e coração dá ao vencedor. Sentada, com o anzol ainda na boca, ela chorava porque Itonon a havia pegado. Isso era muito diferente do que o garoto imaginava. Após se livrar do anzol, a sereia começou a chorar, pois estava desonrada e não podia voltar a ser como antes. Noari queria argumentar que foi ela mesma quem se prendeu no anzol, mas ela nem queria ouvir. Sereias são orgulhosas e realmente odeiam seres humanos e outros tipos de seres. O garoto não tinha outra opção a não ser fazer algo sobre isso. A garota gritava com ele, questionando como era possível que alguém como ele, um camponês, conseguisse puxá-la para a margem. Aquilo feriu seu orgulho. Agora, ela não podia mais voltar ao mar. A sereia continuava gritando que era Karma e que não tinha escolha a não ser esposa dele a partir de agora. Eunomi teria que ser responsável por ela. Para o jovem,
Isso não era algo que ele estivesse acostumado. Ele ouviu dizer que, no mundo onde estava, casamentos entre espécies diferentes eram um pouco mais complicados. Observando o rabo da menina, ele achava improvável que se casasse com ela. O garoto pensava que aquilo não viraria realidade. Ela tirou uma garrafa com um líquido estranho e começou a beber um gole atrás do outro. O garoto foi cegado por uma luz brilhante que apareceu do lado da menina. Depois de beber o elixir, o rabo da sereia começou a se transformar em pernas humanas. O garoto olhou para ela, chocado, e desviou o olhar, sem saber o que fazer, porque a menina, ao ganhar pernas, ficou sem roupa na parte inferior do corpo. A sereia, orgulhosa, disse que não seria feliz vivendo na terra, mas agora tinha a oportunidade de ter um filho. Depois disso, o garoto não teria mais do que reclamar dela. Itami gritou que já tinha entendido tudo e pediu para ela se cobrir com alguma coisa. O jovem pensou que tinha exagerado no pânico e aceitado tudo meio que no susto. O que ele tem agora é um campo vazio. A menina não gostou das roupas que Noari fez para ela, e, indignada, gritou que não se casaria com ele se não usasse calças. Perto dos canteiros, Itunami disse a ela que só podia fazer roupas que ela gostasse, mas o problema é que ele não tinha uma casa agora. O jovem havia ido ali para arar o campo. Foi aí que notaram que brotos tinham surgido em pouco tempo em todos os canteiros, o que surpreendeu muito o garoto e sua futura esposa. Ele se perguntou se isso não era uma das habilidades que Jesus havia dado a ele. Se não estivesse enganado, ele lembrava que Jesus tinha dito que ele havia dado a ele um poder supremo no uso de várias ferramentas. A menina ficou interessada no que seu recém-novio estava cultivando. Ele não fazia ideia do que havia plantado, se eram frutas ou vegetais, então decidiu conferir. Ali, o jovem falou que queria uma vida simples. A menina chama o dono dessa terra de muito problemático. Itami diz que não sabe nada sobre a vida dos peixes. Aí ela responde que entende que tudo que o marido dela quer é viver em paz. Noari, de forma zombeteira, esclarece a confiança nas palavras dela, com orgulho e solenidade. A menina diz para confiar nela, que a habilidade de cura é uma habilidade original da sereia, e ela também é uma especialista em magia de cura. Mas o jovem não entendeu muito bem o que estava sendo discutido. A menina ficou irritada com tanta incompreensão e, cheia de entusiasmo e orgulho, falou para ele não ser tímido e perguntar se ele não souber de algo. Então, ela começou a tirar as calças, o que deixou ele super constrangido. Ela correu em direção à água, dizendo que iria pegar umas coisas da casa e pulou na água, se transformando em sereia novamente. Não teve escolha a não ser ficar ali. Vendo o que tinha acontecido, ele foi para a floresta, pensando que a sereia realmente queria ser sua esposa. O jovem, na real, só queria escapar da correria da vida. Pegou um machado pequeno e pensou que não tinha garantia nenhuma de que ela voltaria. Sem perder tempo, Itanami começou a cortar uma árvore com um machado pequeno. Ele tentaria fazer uma casa simples. Depois de um tempo, o garoto olhou com orgulho para sua criação e curtiu a simplicidade, feliz com a solidão agradável. Ele estava empolgado. Nunca tinha pensado que conseguiria construir uma casa em apenas uma hora. Noari se chama de verdadeiro homem, se espreguiçando na cama, descansando. Apesar das habilidades que Estus deu a ele, ainda era cansativo. Enquanto descansava depois de um dia pesado, Itoni pensava que a possível razão para sua fraqueza era que a sereia tinha se juntado a ele. Lembrando dela, ele concluiu que ela não voltaria. Enquanto Noari dormia profundamente na sua nova cama, a menina voltou. Sua aparência o acordou. A sereia correu alegremente para os braços dele, sem nenhuma roupa na parte de baixo, porque ela tinha bebido mesmo elixir novamente. Eunome, confuso, pediu para ela colocar calças novamente, o que a menina não gostou. Ela não gosta disso. Ele perguntou onde ela estava o dia todo. O jovem estava preocupado com ela. Ela olhou para ele e virou-se em silêncio, cruzando os braços sobre o peito. A sereia disse que, no fim das contas, isso não era um problema humano. Pessoas comuns, na visão dela, não se importam com nada. Quando ela estava saindo da casa, falou para ele que teve alguma dificuldade em cozinhar. A palavra cozinhar chamou a atenção de Itanami. Eles estavam em frente a um grande shaita, uma máquina chamada agregador, usada para criar um remédio mágico. Sorrindo feliz, a menina disse que misturando um pouco de poder mágico, além de diferentes tipos de poções, ela podia fazer um remédio mágico. Eles têm diferentes efeitos. Ela demonstrou o remédio para quem não tem magia. Itanami perguntou sobre o remédio para resfriado. A menina respondeu com orgulho que faria depois, quando todas as preparações estivessem feitas. A sereia correu rápido atrás de algo necessário. O jovem pediu para ela ter cuidado. Ele queria ameaçá-la por mentir, mas não teve tempo de dizer nada,
pois ela já tinha voltado e estava mostrando um enorme peixe em suas mãos. O nome do atum era Bang. A carne do peixe tinha muito mana. Noari não entendia nada disso. Ele se surpreendeu não pelo fato de ter poder mágico, mas pelo tamanho do peixe. Com uma mão só, a menina cortou o peixe em pedaços. Itami mentalmente chamou as mãos dela de espadas. A sereia começou a cozinhar. Ela ferveu a água, ajustou e manteve a pressão, moeu alguns ingredientes em pó. No momento seguinte, a menina mostrou o fertilizante do peixe Bang. Noari ficou desconfiado, achando que era fertilizante de peixe. Se o garoto espalhasse esse fertilizante no campo, eles poderiam colher mais rápido. A sereia, feliz, começou a trabalhar. Itanami se perguntou sobre as intenções dela, porque ela realmente queria ajudá-lo a cultivar os campos. No dia seguinte, todas as plantas deram frutos. Eles ficaram chocados com o efeito do fertilizante de peixe. O jovem já tinha colocado estacas de madeira para as plantas. Pegou um tomate do arbusto e decidiu provar. Itans realmente gostou do gosto dos vegetais. Ele chamou a menina de uma sereia muito diferente. Ela ainda olhava com um certo cansaço para o comportamento do jovem. A menina decidiu tentar o tomate também e pegou um do arbusto. Depois de dar uma mordida, ela se curvou em silêncio. Noari começou a acalmá-la, dizendo que tal comida pode não ser do gosto das sereias, mas estava errado, porque sua futura esposa achou uma delícia. Ela ficou surpresa de ver que as pessoas da terra comem esse tipo de coisa todo dia. A sereia pegou a cenoura do chão, com a intenção de provar também, para sentir o gosto novamente, mas diferente. Itami a parou, dizendo que existem diferentes tipos de vegetais, e alguns precisam ser cozidos antes de serem comidos. A menina reclamou que isso dava muito trabalho, mas estava sendo caprichosa porque queria comer mais vegetais. Então, ela começou a cozinhar os alimentos no mar. A sereia sentou numa pedra perto da panela de sopa. Ele a entregou o prato com o prato para que ela provasse o gosto diferente dos mesmos vegetais juntos. Ele estava preocupado que ela não gostasse da comida que ele fez. A sereia, depois de provar a sopa, ficou feliz, porque estava muito gostosa. O jovem, servindo-se de sopa, também estava sem dúvida feliz com isso. Ele pensou que seria ótimo se fosse assim todo dia. A menina, ainda saboreando a comida, perguntou ao futuro marido: as pessoas sempre comem comida tão gostosa? Então Itanami disse que não era bem assim. Seria melhor se eles colocassem carne na sopa, se possível. Ele queria que fizessem algum tipo de tempero que tornasse o prato mais gostoso. A sereia ficou boquiaberta com o fato de a comida que já era deliciosa poder ser ainda mais deliciosa. Noari disse que isso seria possível se houvesse temperos. Mas, primeiro, os temperos precisavam ser feitos. Ele queria miso e molho de soja para cozinhar, porque já tinha carne. Com um sorriso, o garoto disse que também precisava de equipamentos. Eu não me gostou tanto do sabor desses vegetais que mergulhou no seu misterioso mundo de prazeres. De repente, percebeu que ainda não sabia o nome da menina. A sereia, que se transformou em humana, se chamava Plati. Ito queria dizer seu nome, mas pensou que, como estava em outro mundo, talvez tivesse que mudar de nome. Com um sorriso no rosto, Itanami se apresentou como Kdan, dizendo que estava feliz em conhecê-la. Slurpando agressivamente, Plati desfrutava da comida picada e olhava para o marido. E assim começa a vida cotidiana com uma sereia. Este é Itanami no Eri, agora chamado Kedan, que veio de outro mundo. Uma nova vida começou com a esposa sereia. Sentado no chão, o garoto esfrega as costas devido à dor que apareceu depois de dormir no chão. Ele percebeu que Plati não estava mais na cama e pensou que ela tivesse acordado antes dele. Mesmo parecendo humana, ela ainda era uma sereia. O cara se perguntou se era possível para uma menina dormir numa tábua. Ele ficou confuso, porque olhando assim parecia um peixe dormindo numa tábua de corte. Kadan realmente esperava que a sereia não estivesse brava com ele por ter pegado ela no anzol. Para afastar esse pensamento, ele decidiu simplesmente perguntar a ela sobre isso. Antes de sair de casa, o garoto ouviu o grito agudo de Plati, que assustou todas as aves da área. Kadan perguntou o que tinha acontecido. Ela gritou que havia alguém nos campos e apontou para um espantalho de palha com um chapéu e braços de madeira. Ele suspirou aliviado e disse que era só um espantalho que ele tinha feito. O primeiro espantalho da vida dele. Dan explicou que era artificial. Seus membros superiores podiam se mover e as pontas dos dedos também estavam equipadas com espadas de madeira. Continuando a história, o cara disse que isso servia para espantar as aves que estragam as plantações. Ela achou que o espantalho podia se mover e espantar as aves, mas o cara riu das palavras dela, dizendo que não funcionava assim, e o espantalho não podia se mover. Ficam em frente um ao outro,
e ele explicou que, ao colocá-lo no meio do campo, as aves iam achar que era um homem e não comeriam as plantações. O jovem não percebeu que, atrás dele, o mesmo espantalho estava balançando as espadas de madeira. A menina lhe contou isso, e, ao se virar, ele olhou para a dança da criação que tinha feito, boquiaberto. Ele não sabia disso, porque o havia criado com a ideia de ser um espantalho comum para espantar as aves. De boca aberta, surpreso, Cadan ficou espantado que, na verdade, elas estavam se movendo. A menina ficou surpresa porque achava que o espantalho deveria se mexer, isso não deveria estar acontecendo. Olhando para a mão dele, ela se perguntou se isso poderia ser por causa da força dele. Plat ficou curiosa sobre o porquê dele estar olhando para a própria palma. Então o marido, recém-feito, confessou que, na verdade, ele tinha sido invocado por um deus de outro mundo e era um estranho por ali. A garota pensou sobre o comportamento do espantalho e tinha certeza absoluta de que a razão estava escondida no poder divino dele. A menina entendeu algo e perguntou se ele era, na verdade, um herói invocado. O garoto se surpreendeu com ela saber disso. Plat cruzou os braços com um sorriso orgulhoso e disse que, claro, sabia disso. Ela explicou que existia uma magia de invocação feita em todas as eras para trazer heróis de outros mundos, mas ela estava se perguntando sobre o garoto, por que heróis deveriam lutar contra demônios pelo bem da humanidade. O garoto, com as bochechas coradas, concordou com as palavras dela. Revirando os olhos, Plat perguntou o que um herói estava fazendo num lugar como aquele, onde estavam agora, sentados ao lado das plantações. Ketem, sorrindo, explicou que ele não queria ser herói e estava se escondendo ali. Isso também parecia estranho para a sereia. O garoto, de alguma forma, não se importava com isso. Feliz, segurando um vegetal maduro na mão, ele ouviu o discurso da menina. Plat perguntou se ele não parecia pertencer a uma tribo que estava acostumada a viver com pessoas de outro mundo. Geralmente, essas pessoas são fracas. Então, se uma delas ficar sozinha, será imediatamente morta por um monstro. O garoto não negou as palavras da esposa, mas ele refutou isso. Sentado ao lado dos arbustos crescidos, segurando um tomate na mão, com um sorriso no rosto, ele lembrou a sereia que não vivia sozinho, mas junto dela. Plat se perguntou, ele é realmente forte ou fraco? Não entendo isso. Atrás dela, o garoto estava aproveitando o café da manhã, com um tomate maduro e fresquinho. Ainda agachado, ele disse que percebeu que ela tinha ido a algum lugar de manhã, achando que algo tinha acontecido com ela. Essa pergunta deixou Plat sem palavras. O garoto realmente a deixou sem graça. Ficou claro por sua reação que ela estava um pouco envergonhada de responder a isso. Em resposta, ela gritou para ele que estava indo ao banheiro. Claro, ela ficou surpresa que os humanos fossem tão curiosos. Ketem apenas deu de ombros, sem saber o que dizer. Então, ele decidiu perguntar onde ela ia quando precisava ir ao banheiro. Não precisava de resposta, porque ele já pensou sozinho. Ah, deve ser no mar. Depois de um breve silêncio, ele percebeu a situação toda e sentou no chão, pensando que precisaria cavar um buraco para um banheiro temporário. Porém, ele esqueceu de algo importante. Ao tentar sobreviver, as pessoas sozinhas são realmente criaturas fracas. Até um inseto simples pode ameaçá-las, sem contar os mamíferos selvagens. Soltando um suspiro de alívio, ele ficou feliz por viver com Plat agora. No fundo, o garoto sentia um alívio incrível, mas de repente, ele pensou sobre a opinião da garota sobre tudo isso, o que ela achava do tempo que passaram juntos. Plat, que estava indo para algum lugar antes, estendeu um prato, exibindo uma estrela do mar. Ketem perguntou sobre o conteúdo do prato. A garota explicou que era um tipo de monstro marinho, e esse monstro, segundo ela, absorvia toda a matéria orgânica que flutuava no mar. Outro nome para ele era limpador do mar. Plat também disse que essas criaturas podiam ser usadas para purificar a água. O garoto não entendeu muito bem a essência desses monstros marinhos. Ela decidiu mostrar o funcionamento do limpador marinho e pegou uma faca pequena, com a lâmina encostando no braço. Fez um corte e derramou seu sangue em um recipiente com as estrelas do mar. Ketem ficou chocado com o que estava acontecendo. Plat, com uma expressão orgulhosa, disse para ele observar o trabalho daquele monstro marinho. O limpador do mar. Ketem pegou o braço da garota, apertando as artérias do antebraço dela e gritou com ela, perguntando o que ela tinha feito. Olhando para ele com um rosto inocente, Plat não disse nada. O garoto tentou estancar o sangramento, com uma expressão de preocupação. Ele disse que ela não deveria fazer aquilo, ele estava muito preocupado com ela. Depois de se acalmar,
O garoto admitiu que era muito tímido e insensível. Pediu desculpas por seu comportamento. A razão de Ketten estar tão nervoso também era o poder que o Deus lhe deu. Ele estava sempre preocupado quando se deparava com isso. Platy disse que gostava muito dele e negou as palavras que ele tinha dito. Como esposa, ela agora prometia apoiá-lo sempre. Ketten ficou surpreso e envergonhado com as palavras dela. A sereia achava que ele era contra isso, mas não. Ela cruzou os braços com orgulho e disse que o papel da esposa era apoiar o marido. Com um sorriso no rosto, ele se virou para ela e agradeceu. Ela, sem responder, virou o rosto, ficando envergonhada. O banheiro foi construído, outro problema da vida resolvido. Era a hora do café da manhã, como Platy lembrou. Lá longe, além da vastidão do mar, sons terríveis vinham de uma caverna rochosa. O demônio, que estava no espaço sombrio daquela caverna, sentiu um fluxo ominoso. Algo estava se aproximando. Platy chamou Ketten para mostrar seu novo traje. Em vez de calças, ela fez uma saia de um tecido que trouxera. Ontem ela estava de calças, e hoje, um traje novo. Girando na frente dele, ela disse que tentou refazer o furoshiki que estava em sua bagagem. Hesitando, Ketten queria dizer que não precisava, mas a garota disse para ele não se preocupar com isso. Platy, com um sorriso tranquilo, disse que era dever da esposa ser bonita para o marido, e que não havia nada de estranho nisso. A garota, com uma maleta de trabalho nas mãos, disse que fazia tempo quando ela saiu. O garoto não entendeu o que ela quis dizer nem para onde ela foi. Erguendo as orelhas, ela, com uma expressão empolgada no rosto, contou para Ketten que encontrou uma masmorra. Então, o garoto começou a pensar no que seria uma masmorra. Para ele, era um lugar onde você poderia encontrar tesouros, uma loja subterrânea ou lutar contra um mal terrível, e o andar superior seria onde o chefe descansava. Ainda assim, ele perguntou a Platy como era essa masmorra dela. A garota disse que era melhor olhar do que explicar e apressou-o para ir mais rápido. Eles chegaram àquela caverna rochosa, que ficava em uma direção completamente diferente do lugar onde moravam. Ketten estava muito cansado, pois caminharam por 2 horas até lá. Platy encontrou essa masmorra enquanto ele estava trabalhando no campo. Era uma masmorra do tipo caverna, criada em lugares onde mana fluía. Embora parecesse uma caverna normal, o jovem desprevenido foi envolvido por uma rajada de vento, como se fosse sugado para dentro da masmorra. Ketten sentiu como se estivesse sendo lamido por uma besta gigante invisível. Platy ficou confusa com a expressão dele. Era uma energia estranha e surpreendente que fluía e circulava por todo o mundo. Em alguns lugares, o fluxo parava e se acumulava. Esse lugar se tornou uma masmorra. Como resultado, mana de alta concentração se transformou em um monstro, e esse monstro começa a brilhar e vagar por terra e água. Tremendo de medo, Ketten sentiu um calor subindo. Viajar para tal masmorra poderia resultar em eventos nada positivos. Nada poderia impedir Platy, porque já haviam chegado. Jogando 1 litro de suor, o garoto ficou feliz por sua esposa ser capaz disso. Claro que limpar a masmorra era uma técnica complexa, ela só precisava derrotá-los. Mas foi por causa disso que o jovem se tensionou de novo, sobrecarregado com o evento. Ketten pensou que precisava protegê-la, afinal, eles agora eram marido e mulher. Ele pediu para ela esperar, e ela se virou surpresa, porque 1 minuto antes ele nem tinha dado a entender que iria com ela. Orgulhoso e altruísta, Ketten correu até ela, dizendo que esse trabalho era para o marido dele, e que iriam juntos. Entrando na masmorra, estavam rodeados por paredes de tijolos, não as pedras comuns de fora. Tochas queimavam por toda a parte, iluminando o caminho deles. Olhando ao redor, o garoto percebeu que aquela masmorra parecia um castelo por dentro. A garota também parecia bem confusa com isso. Ela parou ao ver uma fumaça preta suspeita se aproximando. A sereia ficou em alerta e gritou para Ketten sair imediatamente. A fumaça preta era, na verdade, bestas mágicas e insetos que avançavam agressivamente em direção a eles. Parecia que tinham se soltado. O garoto, estupefato, ficou atrás de sua esposa, que estava pronta para a batalha contra os demônios, enquanto o garoto estava paralisado de medo do que acabará de ver. Platy gritou para o marido sair enquanto procurava algo em sua bolsa. Ela tirou 3 tubos de ensaio com conteúdo desconhecido e os lançou em direção à besta com uma corrida começou a se mover, e as criaturas, como um redemoinho, começaram a se dissolver no ar em partículas minúsculas. Tudo o que restou delas foi uma sombra. O gatinho ficou pasmo com o que viu. O monstro que vinha correndo em direção a ele se desfez em poeira, mas a Platy disse, isso não é tudo. Havia apenas 3 frascos de teste, um congela os corpos, um das bestas demoníacas foi eletrocutado, e o último frasco, com conteúdo ácido, causou a dissolução das células de cada parte do corpo,
exceto o sistema esquelético. Platy cruzou os braços com orgulho e disse que as sereias também podem fazer poções de magia de combate. Parece que o marido dela tem transtorno de estresse pós-traumático depois do que viu. A garota avançou e destruiu os monstros restantes. O Quedan a chamou de criatura mais perigosa, mesmo ela tendo acabado de salvá-lo. O garoto pensou sobre a coragem de sua esposa, porque ele não poderia deixar essa tarefa para ela. De qualquer forma, ele não tinha as ferramentas necessárias consigo, então ele seria inútil na batalha. No canto, perto da parede, ele viu um objeto brilhante. Era uma espada de batalha. Ao pegar a espada de duas mãos, o Quedan ficou tão feliz, porque sua habilidade de mestre de excelência aumentaria o poder de dano. Enquanto a garota, alegremente, jogava suas poções, ele começou a duvidar se algum dia usaria sua arma. Chamando a esposa, ele pediu para ela parar por um momento. Percebendo que já estava no seu limite, ele disse que já havia vencido e que logo iriam para casa. A Platy concordou e se virou para continuar, então ele perguntou sobre o número de monstros destruídos. A garota olhou ao redor, ansiosa. Naquele calabouço, tudo parecia estranho para ela, e algo estava errado ali. O jovem ouviu suas palavras enquanto ela dizia que o calabouço estava bem, mas o monstro comandante-chefe estava à frente, talvez bem no fundo do calabouço. Virando-se para encarar Quedan, ela reescreveu as palavras de monstro comandante-chefe para chefe. Isso tornaria mais fácil explicar para o marido que não entendia nada. O que ela queria dizer é que há um chefe no calabouço, e tais cavernas com um chefe são muito raras, além de ser um calabouço extremamente perigoso. Passo a passo, a garota contou para o Quedan que havia apenas dois tipos de chefes que poderiam ser os principais dos calabouços. Um tipo é o dragão, como antes, e a entrada para a caverna foi novamente envolvida por uma forte nevasca de energia mágica, tão forte que o cara foi empurrado para trás. Platy estava tão confiante e não deu um passo para trás. Ela entendeu de onde vinha aquele fluxo enorme de energia. Afinal, ele estava nesse calabouço. Algo sinistro estava se aproximando deles. Os jovens ficaram ali, esperando pela aparição daquele chefe. O gatinho achava que era um dragão e perguntou para Platy. A esposa dele, levantando as orelhas, respondeu que era muito pior do que um dragão. Era o chefe, o rei dos mortos-vivos, o rei sem vida. O morto-vivo pairava sobre eles como a lua no céu. Não havia nenhum sinal em seus olhos de que as pessoas pudessem sair dali ilesas. Suando de horror, Quedan perguntou para a garota sobre a criatura que apareceu diante deles. A garota, se preparando para a batalha, disse que era um grande mago ou um alto sacerdote, um rei imortal que governa no topo dos mortos-vivos. Ele possui alta magia e inteligência desde o nascimento. Encontrar um poderoso rei dos mortos-vivos em um calabouço só pode significar uma coisa: uma morte certa, mas dolorosa. O jovem não queria que sua vida, que mal havia começado, acabasse tão rápido. Quedan não tinha intenção de recuar. O rei dos mortos-vivos, respirando fundo e emitindo um fluxo de energia, disse que sentia um fluxo estranho. Ele iria transformar o garoto em um cadáver vivo e ele se tornaria seu amigo. A garota jogou seus frascos de poção em direção ao demônio, esperando ver algum efeito. Ao acertar o crânio do rei, o osso primeiro derreteu e depois se restaurou, junto com a coroa, o que indicava que não havia vulnerabilidade para suas poções. Quedan percebeu que o monstro estava usando cura. A garota não se surpreendeu com isso, já que ela esperava. O demônio era imortal. Enfrentando um inimigo perigoso, Platy gritou que tinha muitas poções em estoque e disse para ele fugir rapidamente dali. No momento em que falou isso, o jovem pensou sobre a chance de sobrevivência. Se ele fugisse, ele poderia continuar a viver como planejado. O garoto gritou que não podia fazer isso. Ele tinha uma coisa que pegou no caminho até o chefe. Percebendo que tentar danificar o monstro com poções era inútil, ele correu em direção ao rei dos mortos-vivos, espada em mãos. Quedan gritou que era seu marido. Então ele iria salvar a garota. Ele saltou desesperadamente em direção àquela entidade mágica que poderia transformá-lo em um cadáver em um instante. A garota ficou tocada pelas palavras do jovem, como se ele tocasse seu coração orgulhoso com mãos suaves. Ele voou em direção a ele como uma águia em direção à sua presa. O garoto estava pronto para desferir um golpe crítico, mas o rei pediu para ele parar. Ele se deitou no chão e disse que estava se rendendo. Tanto Quedan quanto Platy ficaram lá, completamente atônitos. O rei não queria sentir dor. Não esperava que o jovem abrisse a espada sagrada, que contém um poder enorme. O garoto, boquiaberto, estendeu a espada sagrada à sua frente. Platy simplesmente ficou em silêncio e não interferiu no diálogo deles. O monstro perguntou ao garoto de onde ele havia tirado a espada. Então o monstro, que parecia com a morte, se lembrou de algo.
Era a espada sagrada do seu calabouço. Quedan se desculpou e estava prestes a devolver sua espada, mas o rei dos mortos-vivos disse que a espada agora pertencia a ele. A espada sagrada é uma espada que tem vontade própria. Ela também tem o desejo de escolher seu próprio portador. Agora, a espada escolheu o jovem como seu novo dono. O rei dos mortos-vivos perdeu seu tesouro. Com alívio na alma, ele disse que finalmente sua missão neste mundo estava cumprida. Ele pediu para Quedan matá-lo com essa espada. Seu corpo estava amaldiçoado com a imortalidade. E com essa espada, o garoto poderia purificar o rei. O garoto não queria. Ele se considerava a pessoa errada para ser o mestre dessa espada. Ele disse que veio de outro mundo. Naquele momento, Deus lhe deu o poder de usar qualquer tipo de ferramenta ao máximo. Talvez seja por isso que Quedan pode usar a espada sagrada. O monstro se ajoelhou e gritou alto. Ele disse que esse era um presente dos deuses, que eles ouviram nas lendas. Uma habilidade excepcional, mais do que uma habilidade que não pode se encaixar no alcance das habilidades. Toda pessoa que recebeu uma bênção de Deus merece o título de herói. Essas são pessoas santas. O rei dos mortos-vivos se curvou diante do perplexo Quedan. A criatura se virou para as pessoas que trazem bênçãos dos deuses, pedindo para dar-lhe um pouco de sua imunidade. O garoto ficou estupefato com o que estava acontecendo e pediu para não lhe darem uma patente mais alta. Platy esperava que seu marido fosse tão calmo. O rei dos mortos-vivos ficou confuso com a pergunta e perguntou por que o jovem estava ali. Quedan respondeu que ele havia começado a viver recentemente, não muito longe dali. A garota interveio na conversa, dizendo que a destruição de monstros era a principal tarefa dos moradores. O pelo e os ossos dos monstros eram usados para fazer ferramentas mágicas, algumas delas até gostosas. A garota disse isso com um sorriso de satisfação. O marido dela estava cansado de suas palavras, porque eram tratadas com hospitalidade e ela considerava uma conveniência se houvesse um calabouço por perto. Em estado de deleite, ela pediu permissão para ir a esse calabouço e enlouquecer. O rei concordou. No começo ele mesmo queria destruir os monstros do calabouço. Com isso, os jovens o ajudaram muito. Platy estava muito feliz e grata ao rei dos mortos-vivos pela permissão. Ele não achava nada errado nisso, e eles sorriram juntos. Atrás deles, estava o garoto, surpreso. A garota, percebendo que uma amizade havia se formado entre o rei e eles, se apresentou e também apresentou Quedan. Ela queria conhecer os espíritos malignos. Ele pensou nisso, percebendo que tinha esquecido seu nome. Platy estava confusa. Ela não esperava que o rei esquecesse seu nome. Se não me engano, ele era um arcebispo na igreja antes de nascer. A sereia ouvia atentamente seu novo amigo. Por algum motivo, ele foi abandonado e perseguido pelas pessoas da igreja. Elas vieram até este lugar, neste calabouço. A entidade absorveu a mana acumulada, usando um grande feitiço, o que acabou o matando. Ele passou centenas de anos naquele lugar. Não era mais possuído, mas havia esquecido seu próprio nome. O rei estava tão chateado com isso que derramou uma lágrima. A esposa e o marido se simpatizam com o rei sem vida. Eles sentem muito por ele, lamentando que uma história dessas tenha acontecido com ele. A entidade disse que ele era apenas um velho que havia perdido o desejo mais simples de viver, tinha perdido o significado de tudo desde aquele momento. Depois que os filhos chegaram, sua dor por tédio diminuiu um pouco, o que, sem dúvida, deixou o rei feliz. Quedan começou a sorrir, o que Platy percebeu. Ele se aproximou do novo amigo, convidando-o para visitar às vezes. Eles ficariam felizes em cumprimentá-lo com os vegetais que ele tinha feito. O garoto chamou o rei de sensei. Platy ergueu as orelhas e perguntou por que o marido o havia chamado assim, já que ele foi um grande clérigo quando estava vivo. O garoto decidiu nomeá-lo assim. As palavras proferidas tocaram o rei sem vida, que passou centenas de anos na masmorra após morrer por causa da maldição. Ainda de joelhos, ele agradeceu pela bondade deles. Assim, eles tinham um bom vizinho. Quando estavam saindo, Quedan grita para o sensei em pânico, dizendo que a espada não estava saindo dele. O rei riu disso, e a garota ficou tensa, percebendo que a espada realmente o ama. Assim, o rapaz recebeu a espada sagrada. Quedan gritou de alegria que estava pronto. O jovem estava incrivelmente feliz com a criação que tinha feito. Platy perguntou sobre o novo projeto do marido. Ele apresentou a estrutura e disse que era uma fornalha de forja. Tirando sua espada sagrada, ele a admirou, impressionado com o poder incrível dela, já que a arma sagrada pode cortar uma rocha como se fosse manteiga. A garota insinuou o verdadeiro propósito da espada sagrada. Nesse caso, a sereia ficou interessada em saber por que ele estava fazendo uma fornalha de forja. Ele lembrou que havia recebido um presente do rei sem vida. Platy percebeu que o garoto estava falando sobre o metal mana que o sensei havia dado a ele em gratidão. A garota o admirava muito,
chamando-o de Sensei Magnânimo. A magia na masmorra é denso o suficiente para materializá-la em metal humana e simplesmente dar a eles esse recurso incrivelmente raro. Platy ficou curiosa sobre as ações do garoto. Tendo recebido esse valioso metal, ele seria capaz de fazer o que sempre quis por tanto tempo. O garoto estava ansioso por isso. Enquanto Quedan forjava, a garota continuava a admirar, já que o metal era feito inteiramente de mana. Talvez ele criasse uma fina espada mágica. Armas mágicas confiáveis custam pelo menos 10 ouros. O rapaz mostrou o que ele criou. Era uma frigideira e uma faca com a lâmina mais afiada possível. Quedan comprou utensílios de cozinha e estava feliz com isso, como uma criança. A garota ficou sem palavras, porque estava pensando em uma espada mágica e agora se interessou pelo que ele tinha feito. O garoto começou a explicar. Ele mostrou cada coisa, dizendo seus nomes. Era mais fácil mostrar do que explicar. Então, ele começou a cozinhar. Quedan cortou os vegetais com a faca de cozinha e depois os fritou na frigideira mágica recém-forjada, como um verdadeiro chefe de um restaurante estrelado Michelin. Ele salpica sal e pimenta no prato preparado de forma dramática. A garota aguardava ansiosamente para provar o prato. O garoto preparou vegetais fritos, um novo prato no seu menu. Platy brilhou e gritou de alegria com a doçura do sabor. Enquanto comia iguaria, ela percebeu que os pratos deles haviam mudado. Quedan não fez apenas uma frigideira e uma faca, mas também pratos comuns. A sereia se recobrou e não entendia por que, diabos, ele estava desperdiçando metal humana. Nesse momento, o rapaz admirava o recurso milagroso. A luz aquece bem, não queima e é fácil de limpar. Não é um sonho, mas uma verdadeira história de fadas. Com isso, o repertório de cozinhas do garoto aumentaria um pouco. Ele parecia mais feliz do que nunca. Ao se mudar para outro mundo, Platy, que sentiu como se tivesse levado um choque elétrico, perguntou sobre as receitas que ele queria adicionar. Aproveitando sua nova ferramenta de cozinha, o rapaz disse que, claro, tinha algumas, mas que precisaria de mais alguns ingredientes. A garota, furiosa, exigiu uma resposta sobre o que mais ele precisava. Depois dessas palavras, o jovem pensou que realmente queria carne. Antecipando o gosto do prato, ele disse que, ao adicionar carne, a comida teria um gosto completamente diferente. A garota não conseguiu esperar para provar, e o convidou para ir a algum lugar. Eles vagaram pela floresta porque, como Platy é uma sereia, ela nunca havia visto os monstros das montanhas que sempre quis comer. Torcendo a espada nas mãos, o jovem pensou que caçariam da maneira tradicional dos humanos. A garota concordou que também havia aves monstros, um javali ou cervo, mas ela não estava interessada. Os monstros das montanhas eram os mais adequados para cozinhar. Platy, feliz, disse que, de acordo com os outros, os monstros das montanhas são muito saborosos. Quedan concluiu que tais criaturas eram usadas como fichas de negociação neste mundo. Então, ela perguntou a opinião do marido sobre as cavernas. Como, na sua opinião, monstros nascem em cavernas? Era uma masmorra de cavernas, mas o rei sem vida, Sensei, usava seus poderes para controlar os monstros, e assim, não permitia que saíssem. E se houvesse algum tipo de monstro das montanhas aqui, então toda a montanha seria uma masmorra. A garota queria chegar a uma conclusão lógica para que o jovem entendesse tudo e não fizesse mais perguntas. Eles pararam. O rapaz não acreditava que havia uma masmorra tão perto. Mentalmente, ele estava chateado por não haver animais normais ali, que poderiam comer. No caminho, na floresta, eles viram uma escuridão à frente, na qual se refletia uma quantidade de olhos. Provavelmente, eram animais. À frente deles estava um bando de javalis monstros que, com certeza, não estavam a fim de paz e amizade. Platy ficou encantada com essa descoberta, enquanto Quedan começou a suar de medo. Parecia que o jovem nunca se acostumaria com um novo mundo. Ele estava com medo porque os javalis realmente pareciam prontos para enfrentá-los. A garota até sabia o tipo dessas criaturas. Javalis quadrados. Platy pulou de alegria, chamando aquele lugar de incrível. Havia 2 masmorras ali perto. Quedan estava atônito e com medo, sem entender por que eles realmente deveriam estar felizes com isso. A garota começou a lutar, tirando suas poções. Ela pediu ao marido, assustado, para segurá-los o máximo possível. Prometeu derrubá-los um por um rapidamente. Os javalis começaram a atacar. O jovem, com a espada sagrada nas mãos, não estava pronto para lutar. O garoto não teve escolha. Ele teria que aceitar e fazer o que fosse necessário. Brandindo a espada poderosa, ele derrubou os javalis um por um, sem nem mesmo deixar que tocassem nele. Atrás dele, uma pilha de carcaças. Quedan, com a arma na frente de si,
estava ofegante de cansaço. Platy pulou de alegria, dizendo que ele fez tudo magnificamente. Ela nem precisou gastar poções. O rapaz não estava no clima para brigar e explicou sua vitória dizendo que eles atacaram um de cada vez e ele venceu inesperadamente. Pelo menos agora poderiam comer algo além de vegetais. A sereia estava impaciente para começar a cozinhar, já que tinham tanta carne. Ela sugeriu cortá-la em pedaços adequados para cozinhar e depois congelá-la com uma poção. Quedan pensou em construir uma carreta e uma geladeira para armazenar a comida. Tendo gasto um pequeno tempo nisso, o jovem construiu o que tinha planejado, uma geladeira e uma carreta cheia de provisões. O rapaz perguntou à esposa sobre as poções de congelamento. Ela cruzou os braços, orgulhosa, sobre o peito, duvidando de sua confiança nela. A garota tinha um estoque inteiro. Sinceramente, com lágrimas nos olhos, Queda agradeceu a Platy. A vida deles estava melhorando a cada dia. Para a garota, isso era o mais importante. Ela ergueu as orelhas e disse que isso ajudaria o rapaz a melhorar seus pratos. Ela pediu para ele cozinhar mais rápido. O garoto simplesmente riu da reação da esposa. Javali selvagem ainda é porco. Se um jovem quer usar essa carne para fazer o prato mais delicioso, será tonkatsu. Limpando a saliva da imaginação, ele pensava apenas na crosta crocante do tonkatsu. A garota ficou indignada que o marido estivesse sonhando com isso, mas seus pensamentos foram substituídos por preocupações. Eles teriam poucos ingredientes novamente. O problema surgiria ao fazer pão. O obstáculo eram os ovos. Platy estava irritada com isso. Então, ele perguntou à garota se havia ovos neste mundo, semelhantes aos ovos de outro mundo. Ela respondeu, chateada, que ouviu dizer que os amantes da terra neste país fazem algo parecido, mas na terra das sereias não se vê nada assim. Platy apontou para um corvo que havia pousado no campo deles. Quedan sugeriu que esse não seria adequado para cozinhar. A garota então sugeriu uma solução radical: voltar às montanhas para procurar a ave monstro. O jovem não quer isso, enquanto ele pensa no fato de que terá que matar os monstros com os quais se deparou. Uma criatura enorme está voando no céu atrás dele. A cada segundo que passa, ela está ficando cada vez mais próxima. O garoto sentiu uma pressão vindo de trás, e isso o confundiu. Ele se virou para entender o que estava acontecendo. A garota, olhando fixamente para a criatura, abriu a boca surpresa. Platy achou que era um pássaro ou um avião, mas Dan pensou que fosse um meteoro voando em direção a eles a uma velocidade alucinante. Assim que a criatura se aproximou bastante, criando um vórtice de ar ao redor de si mesma, eles perceberam quem era. A garota não estava tão assustada quanto Dan. Aquela criatura alada acabou sendo um verdadeiro dragão das almas, porque eles invadiram o calabouço que ele governa. Ela apontou para a montanha em que estavam. Platy reconheceu como o calabouço do dragão. Dan não disse nada, apenas ficou ali, assustado, com a boca aberta, cercado pelo redemoinho causado pelas poderosas asas do dragão. A garota fez a conclusão certa. O dragão era o dono daquele calabouço. Quase chorando de medo, o garoto gritou para a sereia, lembrando suas palavras sobre o calabouço não ter dono. Como ela havia entendido, ele foi atraído pela força do jovem. O nome do dragão era Ginsel Dragonshoudo. Ela repetiu a pergunta sobre quem invadiu seu calabouço na Montanha Real sem permissão e quem matou seus minions. O dragão sabia que tinha sido o jovem. Ele, cobrindo-se com as mãos, tentou se esquivar disso, justificando-se dizendo que eles não sabiam da existência do dono daquela montanha. A criatura alada ainda pairava sobre eles. Dan pediu perdão e prometeu nunca mais voltar ali, mas o dragão nem ouviu. Ginsel Dragonshoudo considerou tal ato imperdoável. Aqueles seres inferiores haviam violado os limites de seu domínio e feito o que queriam. Os humanos mancharam sua honra. Por isso, ela pagaria a própria existência deles. Ginsel se preparou para limpar os resultados de seus pecados. Em um acesso de verdadeira raiva, usou seu hálito de fogo, pretendendo transformá-los em cinzas. Seu fogo, como uma onda explosiva, se espalhou por toda a terra. Platy e Dan não sabiam o que fazer. A garota entrou em pânico, pensando que a morte deles era inevitável, mas o garoto se recobrou e lembrou-se de sua espada sagrada. Como um verdadeiro herói, ele balançou sua arma, cobriu Platy do fogo com seu corpo e tentou repelir o golpe do dragão. Ele cortou as chamas que os estavam alcançando. Se tivesse desacelerado por mais um segundo, teria sido o fim. Ginsel Dragonshoudo ficou atonita com essa reviravolta. Para ela, humanos eram formas de vida inferiores, mas eles conseguiram se proteger. Engasgando de cansaço, o garoto fez isso. Ele os salvou da morte iminente. A garota conseguiu se acalmar e começou a entrar em pânico com o que estava acontecendo enquanto, no ar, Dragonshoudo achava impossível que um simples humano pudesse repelir seu hálito mortal. Dan estava preocupado, não com ele mesmo,
mas com sua esposa, que estava feliz por seu amado ter conseguido, como esperado. Não, ele não apenas refletiu o hálito da morte. Nada restou de seu fogo naquele momento. O garoto agradeceu aos deuses por todos os brotos terem sobrevivido. Dan se virou para o dragão com um olhar sério, fazendo Ginsel Dragon Show do estremecer. Como um verdadeiro cidadão educado de outro mundo, ele se curvou e pediu perdão por ter entrado no calabouço sem permissão, mas havia uma pequena condição. Segurando sua espada à frente dele, com a ponta da lâmina apontando para o dragão, ele disse que, se ele realmente tivesse alguma reclamação sobre isso, estava pronto para lutar contra o governante, a fim de proteger as coisas que são tão queridas para ele. Ainda de pé com sua espada sagrada estendida em direção ao dragão, ele ofereceu à criatura do calabouço a oportunidade de lutar contra ele em uma batalha mortal. Ele corajosamente convidou o dragão para uma luta mortal e esperava que a criatura simplesmente fosse embora. Ginsel Dragon Show percebeu a espada na mão do jovem altruísta. Ela se virou para ele. O dragão queria dizer algo sobre a espada que ele estava segurando, mas o garoto não conseguiu pensar em nada melhor do que falar. Dan estendeu sua espada à frente e disse que esta era a mesma espada sagrada que Ginsel Dragon Show estava pensando. Era a espada do rei imortal que ele tinha dado a ele. O garoto estava insinuando que ele era muito forte. O dragão pousou no chão, dizendo que essa era a resposta errada. Essa ação deixou o jovem bastante tenso e o colocou em um estado de choque. Na verdade, essa espada sagrada pertencia a Ginsel Dragon Veil. O monstro alcançou seu tesouro, e o jovem ficou muito assustado com isso. Então, o rei sem vida falou, se dirigindo ao dragão Grenzel Veil. Ele estava certo em suas palavras. O jovem, como o próprio dragão Grenzel, não esperava a súbita aparição do mestre que cobria Dan com suas costas. Ele usou seu poderoso ataque, que o jogou para trás, como o vento. O sensei derrubou o outro senhor para o lado, enquanto a criatura alada estava caída, sem vida, no chão. O mestre se virou e disse que tudo havia acontecido por causa dele, pelo que pediu muitas desculpas. O jovem não entendeu muito bem o que ele estava falando. Foi então que Platin interveio no diálogo, querendo esclarecer toda a situação. O rei imortal disse que, como estava procurando por aqueles que haviam invadido sua montanha, foi até ele primeiro. O dragão o chamou de cadáver sem valor, que ousou invadir seu território. Depois disso, o sensei mencionou o novo vizinho de Dan, dizendo, maldito vizinho. O dragão voou para encontrar a criatura ousada que estava perturbando seu território. O rei sem vida percebeu seu erro, rindo de forma desconfortável, e terminou a história do mal-entendido. Depois do que foi dito, o jovem não se sentiu melhor. Ele se sentia culpado, pois realmente haviam invadido a montanha do dragão sem permissão. O jovem acredita que, se alguém for culpado, são eles. O sensei não disse nada contra isso, já que ele também é um ser humano e entende seu amigo. Para as pessoas, os calabouços são uma excelente fonte para obter matérias-primas, até mesmo ingredientes e materiais de construção. É um lugar importante para ganhos constantes e obtenção de coisas essenciais. O rei sem vida diz que, na verdade, essa também é a razão pela qual as pessoas formam grupos para conquistar calabouços. O rei imortal se dirige a Grenzel Valley, dizendo que, para o mestre do calabouço, invasores são algo comum. O dragão apenas fez um gesto com o dedo, indicando ao seu poderoso vizinho alado, dizendo que ficar irritado apenas porque uma pequena parte do calabouço foi capturada e sair de seu território para punir os invasores é completamente vergonhoso. Porque Grenzel Valley estava sendo repreendido, ele estava coberto de gotas de suor. Suas ações, como um ser poderoso, eram tão limitadas e, mais ainda, infantis. E, depois de fazer isso, ele ainda pensa que é digno de ser chamado de herdeiro do dragão Geyser. Olhando nos olhos do dragão, o sensei também diz que Kaden não é um oponente do nível dele. Ele exige que ele retorne imediatamente à sua montanha. O garoto, olhando de trás das costas do mestre, se tensa depois de ouvir as palavras. Greenville nega as exigências do rei imortal. Ele não entende por que um homem sem valor possuía a espada que seu pai lhe pediu para pegar a espada de um homem morto. A criatura não entende por que um cadáver daria a espada a outro mortal. O rei sem vida lembra que a espada tem sua própria vontade e que foi ela quem escolheu este homem. Dan fica lisonjeado com as palavras do sensei. Durante a vida do pai do dragão, ele começou a entender o poder do imortal. O pai tinha medo dela, ao contrário de Ginsel Veil, que só sabia queimar tudo sem pensar. Era natural pagar com essa espada. O dragão está furioso. Ele não vai aceitar tal razão. Ele está pronto para lutar com esse mortal até a morte, para herdar o tesouro do dragão Geyser. Nesse caso, o rei sem vida dos espíritos malignos ofereceu à criatura a oportunidade de lutar contra ele. A poderosa besta sibilou em resposta,
Virando-se, ela estava prestes a voar embora, recusando-se a participar da batalha, pelo menos dessa vez. Ela gritou para o jovem lembrar daquele dia. Dan, incapaz de pensar em algo melhor, começou a pedir ao espantado Greenville para esperar um segundo. O garoto desesperado agarrou a poderosa criatura pela cauda, fazendo-a cair de forma abrupta no chão. O jovem certamente não esperava que o Gincel começasse a gritar com o garoto, com raiva, chamando de uma pessoa sem valor que ousou tocar seu corpo. O garoto, assustado, correu para o lado, se desculpando por seus atos. O sensei lembrou que o dragão não seria capaz de derrotá-los. O Kdon se virou para o dragão. Se ele não estivesse com pressa, o garoto o convidou para jantar com eles. O Gincel Dragonshodo não entendeu muito bem o que o garoto queria. O cara mostrou um prato pronto, feito de um javali de dragão de masmorra. Dom não tinha certeza se a poderosa criatura iria gostar do bife, mas ainda assim ofereceu para ele experimentar. Depois de pensar por um tempo e olhar para o pequeno pedaço de carne, Gincel jogou na sua boca grande, fazendo todos os seus botões de gosto ficarem excitados. O dragão se levantou, ficando de pé, e gritou que estava muito gostoso. Uma explosão ocorreu da poderosa besta para o céu, que se espalhou como uma onda de explosão por toda a área, emitindo uma forte corrente de ar que derrubou a juventude. O dragão se inclinou e disse que estava realmente delicioso. O gatinho ficou sem dúvidas satisfeito por saber que o senhor da masmorra gostou tanto do bife. Gincel pediu ainda mais carne. Plati, por ciúmes, também implorou por um pedaço de bife. O garoto estava animado porque não sabia o quanto ainda precisava ser cozido para todos. Uma luz ofuscante começou a brilhar intensamente atrás das crianças. Virando-se, eles viram que Gincel estava brilhando como uma lâmpada. Dom e Plati ficaram estupefatos com essa visão. Eles viram o dragão brilhando e encolhendo gradualmente. Os jovens olhavam fixamente para essa cena incrível. A silhueta da enorme criatura poderosa ficava cada vez menor a cada segundo. Era o Gincel Dragonshodo, uma garota de estatura pequena, com um vestido de saia fofinha, e na cabeça 2 rabos amarrados com fitas. Ela apareceu com toda a sua graça. Os recém-casados, ainda estupefatos, perceberam que o dragão havia se transformado em uma garotinha. Dom não pensou que a fera fosse fêmea. O sensei explicou para eles que os dragões têm um poder único que lhes permite assumir forma humana. Gincel, babando de antecipação pela comida deliciosa, gritou para o garoto que amava o bife que ele fez e admitiu que sempre o amaria. A garota se levantou da mesa, exigindo que trouxessem mais carne. E rápido. Plati ficou indignada com o comportamento da dragona, já que ela era próxima da fila, embora devesse esperar em pé, como as outras. Dom decidiu fritar mais carne para que todos tivessem o suficiente. O rei imortal decidiu provar as delícias feitas e não se arrependeu. Ele realmente adorou o bife. O garoto ficou feliz com isso, já que o sensei disse que a carne foi frita perfeitamente, mas o mais impressionante para ele foi o tempero. Dom disse que usou alho para dar sabor e adicionou sal e pimenta. Para ele, esse é o prato mais simples. O rei imortal se recusou a acreditar nas palavras dele. Mesmo no Palácio Real, eles não conseguiam fazer um prato tão delicioso quanto aquele. Gincel Dragonshodo estava deitada sem forças no chão, tendo comido carne demais. Ela disse para Kdon não se achar demais. Não muito longe dela, uma sereia com uma barriga igualmente grande estava relaxando com toda a seriedade. A garota lhe disse para não se empolgar. Ela ainda não desistiu da espada sagrada. O sensei lembrou a ela que ainda era inexperiente e que isso era impossível por enquanto. O garoto pediu desculpas, dizendo que a própria espada não deixava ele ir. Ela se conformou e prometeu que, com sua respiração da morte, queimaria esse homem até as cinzas, depois pegaria a espada para si. Plati, sentando ao lado dela, lembrou-a de que, se fizesse isso, ela não poderia mais comer os melhores bifes da vida dela. Gincel percebeu o obstáculo para a implementação de seu plano. Seu corpo foi envolto por um forte redemoinho, transformando-se em um dragão. Ela gritou para Kdon lembrar que um dia tomaria essa espada das mãos dele. Até esse momento, ela viria saborear sua comida. O garoto concordou e se despediu, dizendo que ficaria feliz em qualquer momento. Gincel Dragonshodo começou a voar. Plati pediu para esperar alguns segundos. Ela queria perguntar algo. Ela se perguntou se havia pássaros monstros em sua masmorra. Ela provavelmente fez essa pergunta com as melhores intenções para o marido. Depois de pensar um pouco, Gincel disse que não sabia quantos havia, mas os pássaros monstros eram ossudos, então não eram bons para a comida, mas a sereia não precisava da carne deles. Ela só queria os ovos deles. Gincel Dragonshodo não entendeu muito bem por que precisavam dos ovos dos pássaros. Então, com entusiasmo, Plati disse que, se tivessem ovos,
Dom poderia fazer a carne ainda mais deliciosa do que hoje. Ginsel foi atingida por um raio. Ela instantaneamente se virou e voou para casa. A sereia, mais uma vez, pediu para a poderosa besta, que criava o vento com suas asas, parar. Com as orelhas empinadas, Plati, orgulhosa, disse que sabia sobre a ecologia dos monstros e pediu para ser levada com ela. Dom não esperava que sua esposa quisesse voar com a governante. Ginsel Dragonscholdo concordou sem hesitar. No segundo seguinte, ela voou com Plati nas costas, afastando-se gradualmente da terra onde ficaram o garoto e o rei imortal. Dom ficou estupefato. Ele apenas observava em silêncio enquanto as meninas voavam. Plati gritou que não pretendia voltar para casa de mãos abanando. O rei imortal chamou o que aconteceu de uma cena bem legal. O garoto concordou sem hesitar, olhando para o céu sem fim. Ele sorriu e disse que seria melhor assim do que apenas ficar sentado e entediado. Dom mostrou sua criação para sua esposa. Ela gaguejou, não acreditando no que ele havia feito. O garoto confirmou os pensamentos da garota, dizendo que fez a espada de metal humana com olhos brilhantes. Plati olhou para a arma e disse que aquela espada de metal humana seria a mais forte do mundo, não contando com a espada sagrada. Antecipando a riqueza, ela pensou que o cara iria vendê-la. Ela achava que ia custar muito. O sonho dela de riqueza foi destruído. Dom não pretendia vendê-la. Ele melhorou o Kakashi, o espantalho que fica no campo deles e é capaz de se mover. O garoto ficou imensamente feliz com o que fez. A garota não entendeu bem por que ele fez isso especificamente para o Kakashi. A sereia franziu a testa, confusa, como uma nuvem. Dom a consolou, dizendo que ainda tinha um metal humana sobrando. O franzir de testa dela deu lugar à alegria, já que o espantalho, com essas espadas, iria cortar esses pássaros chatos que estavam mirando nos campos deles. O garoto não entendeu o que ela quis dizer. Ele olhou para o que o espantalho havia feito. Kakashi usou a espada de mana e, com um corte, cortou a ave em pedaços. Dom gritou para o espantalho que matar era proibido no território dele. A sereia, percebendo que isso era impossível, ficou um pouco chateada. Kakashiko não conseguiu nem alcançar os pássaros que voavam e gritavam sobre ele, como se estivessem zombando. O garoto parecia aliviado. Estava feliz. Plati não entendeu muito bem o ponto de seu marido dar espadas para o espantalho. Instantaneamente escurecendo e encantado, o garoto gritou que isso era muito legal. Seus olhos brilhavam de felicidade enquanto Dom pensava no tipo de equipamento que daria para Kakashi. A garota disse que realmente não entendia o romance masculino. Sentado em frente ao vasto mar, com uma vara de pescar nas mãos e uma espada nas costas, Dom aproveitava o momento. Afinal, já fazia muito tempo desde a última vez que ele foi pescar. O cara percebeu que da última vez que foi pescar, ele achava que tinha pegado algo grande, mas acabou pegando uma sereia e se casando de repente. Em um instante, decidiu viver com Plati, um homem contratado como ele foi chamado para outro mundo. Ele pensou que poderia desfrutar de sua vida tranquila ali, mas não. Sua vida se tornou colorida graças à sereia que se tornou sua esposa, a um rei imortal, um dragão. Ele estava sempre ocupado e, para conseguir um momento de paz, longe de toda essa agitação, o garoto foi pescar. Esse momento era, sem dúvida, bom para ele. De repente, o garoto ouviu um splash no horizonte do mar. Um garoto apareceu com barbatanas de peixe na cabeça. Dom ficou assustado com a súbita aparição da silhueta e perguntou-se, por acaso, o garoto era amigo de Plati. O garoto era muito amigo da sereia, mas a criatura não parecia muito feliz com o estranho. Ele surgiu da água, com uma única ameaça, que ele deveria morrer. Dom, ouvindo o que foi dito, ficou em silêncio e ficou tenso, levantando a mão. O possível amigo de Plati gritou para todos se prepararem. Da água começaram a surgir guerreiros-sereias, equipados com uniformes. Ele, como comandante, gritou para que todos matassem imediatamente o homem em terra e todos que resistissem às ações deles. Os guerreiros-sereias, ouvindo a ordem de seu comandante, formaram uma onda, e eles correram na direção do Kdan, que estava totalmente surpreso. Conforme se aproximavam, apontaram seu tridente para o garoto, que estava parado em choque, com a boca aberta, voltando à realidade. Dan, com rapidez, agarrou sua espada sagrada pelo punho e, com um movimento rápido da mão, criou um tornado gigante no qual os guerreiros giravam tentando atacá-lo. Ao perceber o que tinha feito, Dan ficou sem reação, sem saber o que fazer em seguida. Os corpos dos guerreiros exaustos estavam se afogando no mar. Uma Plati agitada correu até o local, alarmada com a confusão barulhenta. Estava bem longe de seu marido. O garoto tentou explicar o que estava acontecendo, mas foi interrompido quando um possível amigo de Plati apareceu da água e a chamou pelo nome.
Ele também foi pego pelo tornado criado pela espada sagrada. A garota ficou surpresa com a aparição de uma pessoa conhecida. A jovem sereia não era amiga, mas sim o irmão da esposa da sereia. Eles estavam separados por apenas alguns metros, em um silêncio mortal, mas Dan não entendia nada, já que Platy nunca mencionou que tinha um irmão. De repente, todas as guerreiras sereias correram na direção da menina, chamando-a de princesa. Dan estava mais surpreso ainda com a situação. A garota, com raiva, olhava em silêncio para o mar, onde as sereias estavam se agitando e chamando a princesa real, perguntando se ela estava segura. Platy decidiu se apresentar de maneira formal. Esse cara que tentou matar seu marido era, na verdade, o irmão mais velho dela, o príncipe Aravana, o próximo herdeiro do trono. O garoto ficou boquiaberto ao perceber que não estava diante apenas de uma princesa, mas também do próprio príncipe. Ele abriu a boca, chocado. Platy cruzou os braços com orgulho e lembrou-lhe que havia dito que era uma princesa. Virando-se para seu irmão mais velho, a garota decidiu apresentar o garoto para ele. O príncipe não entendia bem o que estava acontecendo, então a princesa gritou que o garoto era seu marido e que se chamava Akdan. Ela não estava nem um pouco preocupada com as consequências, mas o garoto estava completamente assustado, tanto que tentou impedir que a esposa falasse. Todo o exército de sereias, incluindo o príncipe, ouviu as palavras e ficaram atônitos. A boca de todos estava aberta, em choque. Firme, Platy disse que entendia que seu irmão mais velho tinha vindo para levá-la de volta, mas que ela se recusava a retornar ao reino das sereias. Ela pediu que essa mensagem fosse passada para seus pais. O príncipe achou isso imperdoável, pois o terráqueo tinha profanado sua irmã, sequestrando-a. Ele gritou para o seu exército que a batalha recomeçasse. O irmão mais velho chamou o marido dela de canalha e jurou que o apagaria da face da terra e traria sua irmã de volta. A princesa gritou para seu querido não se preocupar e não se envergonhar, dizendo que usaria um contra-ataque. Por sua vez, o garoto, segurando a espada sagrada nas mãos, tinha medo de atacar, já que não eram estranhos para ela. Um forte vento soprou de trás de Platy e Dan, e os peixes foram levados para o mar. A segunda tentativa falhou. O vento mais forte veio do véu do dragão, que voou até o local, ao som do barulho vindo do mar. O príncipe ficou chocado ao ver que o próprio mestre da masmorra havia chegado. Todo o exército de sereias estava com medo dessa criatura poderosa. Eles temiam que o dragão os devorasse com um simples sopro. As sereias estavam com medo de serem destruídas pelo dragão com apenas um respiro. O Grinzel, o dragão do véu, pousou ao lado dos humanos, perguntando se estavam bem. Dan agradeceu por sua ajuda. O príncipe estava atônito ao perceber que criaturas da terra haviam feito amizade com um dragão. A besta riu, dizendo que não conseguiria comer a carne deliciosa se o garoto desaparecesse. Platy disse para não se orgulhar disso só porque foi agradecido. O irmão mais velho da garota queria dizer algo para as três criaturas, mas o dragão percebeu que ele estava completamente sozinho. O príncipe se virou e notou que o mar estava vazio atrás dele. Como recompensa por não ter fugido, o dragão Grenzel, filha do dragão do Geyser, prometeu transformá-lo instantaneamente em carvão. Dan deu um tapa na poderosa besta no joelho, para que ela não ousasse fazer isso. O véu gemeu com o golpe. O garoto disse que o homem no mar era o irmão de Platy. Vale se surpreendeu com isso. Dan convidou o príncipe para jantar com ele. O irmão mais velho da garota não entendeu esse comportamento do garoto. O menino estendeu a mão, oferecendo uma conversa tranquila para explicar a situação e se conhecerem melhor. O príncipe não apreciou sua generosidade, acreditando que ele estava tramando algo. Ele não queria ouvir nenhuma palavra. Platy, interrompendo a conversa, disse para seu irmão se apressar e voltar para seu reino o mais rápido possível. O marido gritou com a esposa, dizendo que isso não estava certo. A razão de seu irmão ter vindo até ali era porque estava preocupado com sua irmã. Ele achava que deveria ouvir tudo que o príncipe tinha a dizer. A garota não esperava tal reação do jovem. O irmão mais velho ouviu isso e disse que havia mudado de ideia. Dan foi cegado pela luz brilhante vinda do príncipe. Ele, como príncipe, não podia fugir da luta, sua honra estava em jogo. Então aceitou o desafio. O garoto ficou surpreso ao ver que seu irmão saiu do mar sem roupas e sem o menor constrangimento. Dan gritou com ele para se cobrir com alguma coisa. O irmão achou que isso era rude da parte dele, mas a garota previu tudo e preparou algumas roupas para ele. Ela lhe entregou umas roupas íntimas. O garoto percebeu que uma situação semelhante já havia acontecido com sua esposa. Ele convidou o irmão para ir até eles. Vale, preocupado, disse para Platy que Dan estava indo alimentá-lo, que essa era a chance de experimentar um prato novo. A garota apenas ficou em silêncio,
duvidando do que estava acontecendo. O irmão mais velho viu a casa onde os recém-casados moravam e chamou de patética. Sua irmã era membro da família real das sereias e Kdan permitia que ela vivesse em uma casa dilapidada. Plati ficou irritada, e o garoto estava embaraçado, ficando de cueca. O príncipe gritou com o garoto, acusando de escravizar sua irmã. Então, Plati chamou a atenção dele para outro prédio. Esse era o galpão onde eles guardavam as carnes que pegavam nas montanhas e os vegetais dos campos. O irmão mais velho ficou surpreso não só com a forma e o tamanho, mas também com as paredes misteriosas do prédio. Dan explicou que aquelas paredes eram gesso que ele havia encontrado nas montanhas. A irmã chamou o irmão e apontou para outro prédio. Era a cervejaria onde eles faziam a fermentação. Dan disse, de forma sombria, que estavam esperando o miso e o molho de soja ficarem prontos. O irmão mais velho não entendia as palavras estrangeiras que o garoto estava dizendo. Plati observou que seu marido tinha conhecimentos que eles não possuíam. Ele era bom na cozinha e também forte na batalha. Dan sabia fazer qualquer coisa. O galpão que a garota havia mostrado antes era seu quarto mágico.